E o turismo, como é que fica, hein? Porque os municípios estão tomando ali as medidas que podem, né? Em todo o país o prejuízo chegou a 2,2 bilhões de reais, isso na primeira quinzena de março. E o Rio de Janeiro, um estado aí que já tem uma forte vocação turística, também está sofrendo os efeitos. Vamos ver. 700 milhões de reais. Esse é o valor do prejuízo para o turismo no estado do Rio de Janeiro diante da pandemia do novo coronavírus. A situação não é favorável para a economia, mas conter a disseminação da doença é uma necessidade. De acordo com o estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, os protocolos adotados para conter a situação já estão impactando o setor de turismo. O que o protocolo exige? Baixa circulação de pessoas e evitar o confinamento de grupos de pessoas. E isso é a essência do turismo. Daí o turismo ser o para-choque dessa crise. Então Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo o Nordeste vão passar por um período bastante difícil em termos de atividade econômica no setor de turismo. O prejuízo total, segundo o especialista, vai depender da expansão do novo coronavírus. Mas se formos levar em conta o que já está acontecendo em outros países, os impactos podem chegar com mais força por aqui. A Europa é um excelente termômetro. Lá, para cada aumento de 10% no número de novos casos, a gente teve uma queda de 3,5% na demanda diária por transporte aéreo. E a Europa ainda está nessa curva ascendente de aceleração de novos casos. O Brasil está num processo mais inicial, mas a gente já observa, pelo movimento fraco dos aeroportos, que o que aconteceu na China, que está acontecendo na Europa agora, pode acontecer com mais força no Brasil se a gente não conseguir diminuir o número de casos. Segundo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a rede hoteleira aqui do Rio de Janeiro estava num processo importante de recuperação antes da pandemia, mas o cenário agora não é dos melhores. No setor de alimentação, também existe a preocupação de que bares e restaurantes fechem. O Rio de Janeiro estava numa recuperação importante para o turismo e diante dessa situação nós vamos viver tempos muito difíceis. A gente estima que na parte de alimentação, talvez haja um fechamento de 50% das casas do Rio de Janeiro. Nos primeiros 15 dias de março, os hotéis tinham uma média de ocupação de 74%. Agora, para o final do mês, esse número deve chegar a pouco mais de 20%. E a tendência, pelas análises da federação, é continuar diminuindo. Muita gente cancelando, cancelamento todos os dias. Muita gente exigindo dinheiro de volta para períodos que estavam com depósito antecipado, muita conversa e a gente acha que temos que botar todo mundo em férias coletivas. Olha, Silvana, dá para saber mais sobre o impacto econômico, né, do coronavírus. Vai lá no podcast Desenrola Rio, o Edmilson Ávila, nosso colega, conversou com o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio. Como é que faz? Entra lá, g1.com.br/podcast. Bom, a gente